Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Na Parashá Ha'azim, tem ouvidos. A porção hoje que eu quero comentar é do Berit Hadashá, em Romanos, mas na Parashá é Romanos 10, 14 a 21, mas eu tenho a liberdade de começar falando daquilo que o Senhor falou também, repetiu em Romanos aquilo que ele falou em Devarim para Israel por meio de Moshe, e que foi repetido para a igreja por meio do apóstolo Paulo em Romanos 10, de 6 a 7. Diz assim: mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto Mashiach. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a fazer subir Mashiach dentre os mortos. O que o Senhor quer dizer com esta palavra é que Ele enviou seus mandamentos e a sua palavra aos homens na terra, primeiro por meio de Israel. E ninguém terá desculpa de dizer em seu coração que não cumpriu, pois não houve ninguém que subiu ao céu para trazê-la até nós. Pois o próprio Filho de Deus fez isso por nós. Desceu do céu, como ele mesmo disse em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou ninguém poderá dizer o que nós costumamos ouvir muitos dizerem: ninguém morreu e voltou para nos dizer o que tem lá do outro lado. Não é verdade? Eu já ouvi muito isso, não é? Mas ninguém vai poder dizer isso diante de Deus, pois Yeshua desceu às partes mais baixas da terra, como está escrito em Efésios 4:9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Pois a palavra de Deus nos explica todas as coisas, inclusive sobre a morte. A justiça que vem da fé é você crer no seu coração em tudo que está escrito na palavra de Deus, sem tirar nem pôr, sem questionar e compreender que aquilo que está escrito de Gênesis a Apocalipse é a mais pura verdade. É a verdade absoluta. Por isso, Paulo complementa assim em Romanos 10:8, mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, se eu duvido de qualquer coisa que está escrito na palavra, é porque na realidade eu ainda não tenho a fé que é pregada na palavra. Porque Deus falou isso para Israel e Paulo voltou a falar para a igreja. Essa é a fé que pregamos. A palavra está juntinho de nós. Pode estar no nosso coração e também na nossa boca. Ninguém vai precisar dizer assim: quem vai lá em cima para nos trazer? Não é? Ou quem vai lá no abismo para nos dizer o que existe lá? Primeiro, para nós, porque Yeshua desceu dos céus e também desceu às partes mais baixas, lá no Sheol, e voltou. Então, tudo aquilo que está escrito na palavra de Gênesis a Apocalipse, desde Moshe até o último livro, é a verdade absoluta de todas as coisas. E a palavra está perto de ti, está ao alcance de todos nós. Todos nós temos Bíblia, até aquele que não crê tem Bíblia. Às vezes você entra na casa de pessoas que não creem, tem a Bíblia, às vezes ela está aberta, às vezes não está aberta, mas tem a Bíblia.
E a palavra é isso que o apóstolo está dizendo, que ela está junto de nós. Não é uma coisa específica de Israel, não é uma coisa específica de um grupo de homens, mas a palavra, todo homem que quiser comprar, ele compra. Se já não tem na sua casa. Porque geralmente é muito difícil alguém não ter uma Bíblia na sua casa. Não estou dizendo que dá importância, mas que tem. É por isso que essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de ti. Pode estar na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. É crer na Bíblia. Deu para entender? É crer nos profetas. É crer naquilo que Moisés escreveu, inclusive da própria criação em Gênesis, que os homens duvidam, porque os homens estão gastando milhões de dólares para descobrir a origem da vida. E a origem da vida está em Yeshua. Não é isso que a palavra fala? Deus tem vida em si mesmo e deu ao seu Filho ter vida em si mesmo. Então, onde está a vida? No Pai e no Filho. É isso que a palavra ensina. Essa é a fé que pregamos. E como Yeshua diz lá em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso que a palavra diz que nós temos que crer no coração. Porque a boca fala porque o coração está cheio. Se eu falo que a vida pode estar em Marte, que a vida pode estar nos cometas, os cometas que trouxeram a vida para a Terra, são os cometas que trouxeram água para a Terra, é porque o meu coração não tem a verdade. Não é? Porque essa é a palavra que pregamos. A palavra está junto de nós, pode estar no nosso coração e pode estar na nossa boca. Amém? Por isso Paulo afirma que se cremos em nosso coração no que diz a palavra a respeito de Yeshua, de quem ele é, e confessarmos em nossas bocas, seremos salvos. Veja em Romanos 10, de 9 a 10. Porque se com a tua boca confessares a Yeshua como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meu irmão, se meu coração não tiver isso, minha boca não confessa. E se eu creio que a vida não está em Yeshua, como a palavra fala, então eu não serei salvo. Porque eu posso até falar que Jesus é Senhor, mas eu não creio em tudo que está escrito na palavra. E a Bíblia diz que a salvação vem para aqueles que creem como dizem as Escrituras. Essa é a fé que pregamos. A palavra está juntinho de ti, pode estar na sua boca e pode estar no seu coração. Pois a própria Escritura diz que ninguém que em Yeshua crê será confundido. Se tu verdadeiramente crê em Yeshua, todo mundo vai ser confundido. Todo mundo vai pensar que a vida vem de outro planeta. Todo mundo vai pensar que existe ser de outro planeta. Todo mundo será confundido, menos aqueles que verdadeiramente creem em Yeshua. É isso que está escrito. Romanos 10, versículo 11. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. O diabo não vai conseguir confundir aqueles que verdadeiramente creem em Yeshua como sendo aquilo que ele diz que é, Filho de Deus. Não é dizer que Yeshua é um grande médico, um grande filósofo, um grande humano, né? Um grande ser humano, um ser humano muito bom, não é? Ou somente um profeta? Não é dizer isso de Yeshua. Às vezes eu nem gosto, médico dos médicos, não é dizer isso. É dizer o que ele diz que ele é. O que ele é? Filho do Deus Altíssimo.
É isso que traz a salvação. Amém, meu irmão? Porque é fácil em crer nele como o médico dos médicos, advogado dos advogados, a gente ouve tanta coisa. Mas crer nele como filho de Deus, como ele diz que é difícil. Nem todos creem. Não é crer que ele é um profeta somente. É crer que ele é filho do Deus vivo. Até eu acho que foi o Valnei que disse que um rapaz disse como é que o Mashiach pode nascer de uma mulher. Ó, já não crê. Já não crê. Se já não crê, não tem salvação. O judeu. Tem que crer naquilo que está escrito. Se Yeshua falou que ele é o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus. Ah, como é que ele nasceu de mulher? Existe alguma coisa impossível para Deus? É porque não conhece a palavra como um todo. Amém? Então, pois a própria palavra nos diz isso, que ninguém que crê nele será confundido. Por isso, está nas Escrituras o que Paulo fala em Romanos 9,33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Quem nela crê não será confundido. Então, ele é pedra de tropeço, rocha de escândalo. Até hoje, Yeshua causa escândalo em todas as nações, povos e línguas. Não é só Israel. Em todo o tempo, Yeshua foi motivo de contradições. Cada um fala uma coisa a respeito de quem é Yeshua. Você pode ir, os espíritas falam uma coisa, os católicos falam uma coisa, os umbandistas falam outras coisas, os árabes falam outras coisas, Israel fala outras coisas, cada um fala uma coisa a respeito de Yeshua. Mas só a palavra de Deus tem a autoridade de dizer quem ele é. E ela diz que ele é o Filho de Deus, queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem. Ele é o Filho de Deus e por meio dele e para ele e sem ele, Deus não criaria nada. Então Deus criou todas as coisas por meio dele, para ele e por ele. E por meio dele está salvando homens na terra. Ele é o Filho de Deus. Ele não é o cara. Ele não é você. Ele é Adão. Ele é Senhor. Ele está sentado à destra do Pai nas alturas. Nós devemos a Ele honras e glórias pela obra que Ele fez nesta terra por amor a nós. Então Ele não é o cara, Ele não é o você, não. Ele é Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, o caminho, a verdade e a vida. Honrou o Pai na terra, falou do nome do Pai na terra. E ele mesmo disse, honrei o teu nome. E o próprio Deus falou, eis aí o meu filho a quem eu me comprazo, a quem tenho gozo, a quem tenho prazer, a ele ouvir. É assim que tu tem que crer. E ele é uma pedra que Deus colocou em Sião, pedra principal angular, eleita e preciosa. E aquele que nele crê não será envergonhado. Muitas das vezes as pessoas não querem dizer nem que crê em Yeshua porque tem vergonha. Mas o Senhor está avisando o seguinte, aquele que verdadeiramente crê não será envergonhado. Não será confundido, não será envergonhado. O mundo inteiro vai ser confundido. O anti-Mashiach, o anticristo virá e vai confundir, enganar o mundo. Mas os escolhidos, aqueles que creem verdadeiramente em quem é Yeshua, não serão confundidos nem enganados. E muito menos envergonhados. O diabo sabe disso. Em relação ao que Deus nos falou sobre crer em Yeshua,
Para ele não há distinção entre judeus e gentios. Ele quer que creia. Não importa se é judeu ou se é gentio. Todos que creem no que a palavra de Deus diz a respeito de Yeshua e invocá-lo será salvo. Olha aí, tanto judeus quanto gentios. Veja em Romanos 10, 12 a 13. Porquanto não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Você já invocou o nome de Yeshua hoje? Hein? Pois é, ele é rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor aqui é Yeshua, mas você pode invocar o nome do Pai e invocar o nome do Filho. Inclusive, Shimeon, chamado Cefas, compreendeu que Deus, por meio de Yeshua, não faz acepção de pessoas. Veja em Atos 10, de 34 a 35. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. E Deus já havia anunciado por meio de seus profetas: quem crê em invocar o nome de Yeshua seria salvo. Veja em Joel 2,32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aqui é Yeshua, será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem. Olha para onde a gente vai. Como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então você já sabe para onde Deus está conduzindo a igreja de Yeshua, para Israel. De onde Deus está tirando? Do mundo. É a mesma coisa do processo de Israel. Tirou do Egito, levou para Canaã. O Senhor Deus está tirando a igreja também do Egito e está levando para Canaã. Mas Paulo faz um questionamento interessante. Veja em Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Para isso Deus manifestou sua palavra a tempo apropriado. Então Deus manifesta a sua palavra em tempo próprio, para que hajam pessoas que possam levar a sua palavra a outras. Veja em Tito 1,3. E no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Para que acontecesse o quê? O que aconteceu com Filipe. Lembra o etíope, mordomo da rainha Candace, em Atos 8, de 26 a 31? Lembra disso? Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, o qual está deserto. Por que o anjo não foi? Por que o anjo podia ir? Porque o anjo não pode pregar o evangelho, somos nós. Por isso que Deus manifestou a sua palavra em tempo propício, por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, para que nós pudéssemos o quê? Anunciar a verdade. O que aconteceu com Filipe. Amém? E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace. Tem muita gente que pensa que Candace, da rainha, né? Candace era o nome de uma rainha. Não é. Candace não é nome, é título, viu, gente? Título significa, na língua deles lá, rainha mãe.
tá? É do povo Cuxi. A Bíblia fala muito dos cuxitas, que são chamados de, hoje, etíopes. Amém? Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Um africano etíope que servia ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo que aprende com Deus vai a quem? A Yeshua. Deus pega essa pessoa, é sinal que ele era fiel ao Deus vivo. Então, fez o quê? O anjo chamou Filipe e colocou Filipe ali, porque Deus está mostrando para esse etíope para onde ele tem que ir. Amém? Como Deus é tremendo, não é? E olha o que ele tinha ido fazer. Tinha ido a Jerusalém para adorar, obedecendo o quê? A palavra de Deus. Regressava e sentado no seu carro, lia quem? O profeta Isaías. Meu irmão, esse mesmo livro que você lê, esse homem etíope, há mais de 2000 anos atrás, estava lendo. E Deus usou essa palavra para conduzi-lo até o verdadeiro pastor dele. Amém? Que é o nosso pastor, Yeshua. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes porventura o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ó a pergunta do apóstolo Paulo. Como irão crer se não tem quem ensine? Amém, meu irmão? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Para este etíope, Filipe respondeu plenamente o questionamento de Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Para o etíope, Filipe respondeu plenamente estes questionamentos. Pois Filipe explica sobre Yeshua a este etíope. Veja em Atos 8, de 32 a 35. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim, ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Yeshua. Aquele que aprende de Deus vai a Yeshua. Aquele que é fiel a Deus, Deus não lhe abandona, sendo de Israel ou sendo de outras nações. Muitas pessoas usaram até o Evangelho, até a palavra de Deus, para negar os negros. Mas olha aí, um etíope servo do Deus Altíssimo. E fiel, hein? Porque ele saía da Etiópia e ia a Jerusalém. E, gente, não tinha avião naquela época, não. Então, para ele sair da Etiópia, tinha que sair meses antes, até chegar a Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Deus é fiel, né, meu irmão? Que homem, coração fiel a Deus. O que Deus fez? Olha, ele chegou no tempo em que os discípulos já tinham sido batizados com o Espírito de Deus. Olha como Deus é fiel. E ele está indo embora exatamente, os discípulos já estavam cheios do Espírito. Porque primeiro é Israel, depois são as outras nações. Aí o próprio anjo do Senhor vai a Filipe e fala para Filipe correr atrás daquela carroça,
Ele devia ser rico, né? Aquela carruagem maneirona lá. Filipe saiu atrás e conseguiu ver que ele estava lendo Isaías, o livro que nós lemos. Isso é muito lindo. E para que aconteça o que aconteceu com Filipe e o etíope, é necessário que venhamos a crer em tudo que está escrito na palavra de Deus e que sejamos enviados por Deus, como Filipe foi. Veja o que Paulo fala em Romanos 10:15. E como pregarão se não forem enviados? Não é enviado pelo homem. Tem muita gente que fala, e o id, tem que ir, tem que ir. Isso é homem. Tem que ser preparado por Deus e enviado por Deus. Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. E sobre estes que são enviados por Deus, como Filipe foi para o etíope, que atualmente somos nós, fomos anunciados por Deus por meio de seus profetas. Veja Isaías 52:7. Quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha que coisa tremenda. Somos nós, foi Filipe, agora somos nós. Somos nós que fazemos parte dessa maravilhosa boa nova. E nós temos que anunciar as boas novas aos homens e dizer a Sião, quem é Sião? Israel, que o seu Deus reina. E a igreja até confundiu as coisas, nem acha que o Deus que ela serve é o Deus de Israel. O inimigo fez uma separação errada, uma separação cuja qual, às vezes, você olha e você nem sabe que está servindo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fica achando que Yeshua é um outro Deus e que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é outro Deus. E isso é maligno. Na verdade, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é quem estabeleceu a salvação na terra por meio de seu filho, Yeshua, que ele introduziu na terra, nascido de mulher, debaixo da lei. É dele a salvação. Então, nós temos que dizer a Israel que o seu Deus reina. Ele só está colhendo as suas ovelhas de todas as nações, povos e línguas. E nós estamos encaixados na profecia que Deus falou por meio de Isaías, lá que quão formosos são sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas. Nós não anunciamos? Então, você está ligado intimamente a essa profecia. E Naum 1,15, você não lê Naum, hoje você vai ler Naum 1,15. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra o quê? As tuas festas. Ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então, em Naum, Deus está dizendo, celebra suas festas, ó Judá. Que festas são essas? As festas que nós comemoramos, determinada por Deus. E os nossos pés é que estão sobre os montes, e somos nós agora que estamos anunciando as boas novas. E gritaremos, eu diria, para Sião, que o seu Deus reina para sempre. Então, meu irmão, vamos ser como Filipe, aprendendo e vivendo a palavra de Deus, sem duvidar de nada dela, e permitindo que Deus nos envie, como enviou Filipe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.